Fala pessoal, boa noite a todos. Nós estamos aqui com um cara que pessoalmente eu admiro muito. Eu conheci ele assim, de internet, a gente já conhece ele já de um bom tempo, né? Agora, pessoalmente, eu conheci ele em São Paulo, no evento que a gente esteve juntos lá, e a gente conseguiu se aproximar nesse evento. É uma pessoa muito gente boa, é uma pessoa que eu admiro muito pela forma como ele lida com o trabalho, pela responsabilidade que ele tem, e também como, claro, ele partilha da mesma fé do que eu, a forma como ele vive a sua fé também, tá? Então, pessoa que a gente tem muitas coisas aí em comum, e eu o admiro por isso também. Então, eu apresento para vocês aqui o Marcelo Akira, com certeza você já deve conhecer ele. Hoje trabalha muito com viabilização de projetos, que é algo que a gente já tem conversado muito, que hoje, para o profissional poder se destacar, ele não precisa, ele não pode ser somente um vendedor de projeto, mas ser um viabilizador de projetos, né? É colocar, alcançar, ter meios, alcançar meios para que aquele projeto se torne realidade. E só pela conversa que a gente teve informal aqui no início, você já deu para ver que essa questão é uma questão séria, tá? Então, ele vai apresentar para a gente um estudo de caso hoje, prático, e você pode ficar à vontade aí de comentar, tirar dúvidas. Imagine que você está frente a frente com ele numa mentoria e você pode extrair o máximo dele, tá? Então, Marcelo Aqueira, pode ficar à vontade aí, meu querido. Nós estamos aqui contigo. Bom demais. Obrigado, Kevin. Obrigado pelo convite de partilhar aqui um pouquinho com a tua galera. E rapidamente me apresentando, Marcelo Akira, sou formado pela Universidade Estadual de Maringá, aqui no Paraná, a UEM. Me formei em 2010, então já se foram 15 anos de estrada. Eu sou engenheiro civil e gestor de negócios imobiliários. E aí eu uso essas duas ferramentas, uso essa minha profissão para ajudar pessoas, né? Esse é o meu cerne, é isso que me move. E o ajudar, ele vai desde responder uma pergunta lá no Instagram ou um comentário num vídeo lá no YouTube, e até mesmo os nossos clientes que contratam os nossos serviços e esperam algo de nós, né? Recebem uma prestação de serviço. Então a gente vai tratando tudo isso como um cuidado, e à medida que a gente vai trabalhando, nós vamos conhecendo novos desafios, nos aperfeiçoando, e quanto mais capacitação temos, mais pessoas conseguimos ajudar, e assim a gente vai trabalhando. Sou sócio aqui do escritório Akira Design Residencial, é um escritório especializado em projetos de casas, e somente casas, né? Nós não trabalhamos com outro tipo de projeto. Ontem chegou para mim uma situação de fazer 30 kitnets. É residencial? É, mas foge do meu escopo. E aí, quando foge do meu escopo, a gente diz não. Não é fácil fazer isso, não é fácil chegar nesse ponto, mas hoje nós temos conseguido trabalhar chegar nesse ponto de selecionar muito bem os processos que entram aqui dentro do escritório. Para balizar vocês com relação ao que nós entregamos, a média, a maior parte dos nossos projetos de casas, né, eles giram dos seus 200 a 250 metros quadrados. Tem projetos maiores? Tem. Inclusive, vou compartilhar um story que acabaram de me marcar aqui, de uma casa em Jacareí, São Paulo, de 800 metros quadrados. Tem projetos maiores, mas não é o padrão. Tem projetos menores também. E aí, falando de dinheiro, essas casas giram, na média, num preço de custo de R$800 mil a R$1,5 milhão. Estou falando exclusivamente a construção. E aí adiciona-se terreno, e aí se for fazer venda, adiciona o preço de venda em cima disso. Então, estou falando aqui com vocês dos preços de custo. Então, posicionei vocês no mercado, onde eu estou posicionado, joia? E aí, o Kevin me chama para falar sobre viabilizar projeto, né, que é uma coisa que nós temos feito muito aqui no escritório. Hoje posso dizer que nenhum projeto nosso sai sem ser viabilizado.
A gente já bate nessa tecla com os nossos clientes logo de cara, e quando um cliente chega para a gente e diz que não quer fazer um processo de viabilidade, de uma forma ou de outra, eu encaixo isso no meu processo, né? Porque nós entendemos que isso faz muito sentido e resolve a nossa vida enquanto projetistas, melhora a vida do orçamentista, de quem vai fazer o processo de levantamento de informações para o orçamento, sem contar que a gestão de obra, ou o que quer que seja, a construtora, já sai vendida. Vocês vão entender isso no processo. Isso foi tão forte aqui para a gente, dentro do nosso contexto, que a gente já ministrei vários treinamentos sobre viabilidade de projetos, e aí vocês vão pegar uma ideia macro daquilo que nós ensinamos nesse contexto. Para isso, eu posso compartilhar a tela, Kevin? Pode. Não sei se você está acostumado com o Google Meet. Tô. Tem uma setinha para cima aqui embaixo, aqui, ó. Já foi aí, vê se tá aparecendo. Isso. Legal. É um bloco de notas aí, né? Joia. Eu gosto de escrever, então eu vou escrevendo aqui com vocês. E eu separei algumas coisas para a gente conversar, e em cima disso a gente vai trabalhando. Eu quero alinhar aqui com vocês o que é viabilidade. O Kevin já trouxe uma ideia do que é a hora que ele estava falando. O que não é, para a gente deixar bem claro para os nossos clientes. E vale um alinhamento aqui. Eu quero ter um bate-papo com vocês comercial. Um bate-papo de eu vou vender esse serviço, certo? É algo técnico, mas que ele precisa ser palpável para um leigo. Tem que ser palpável para alguém comprar esse serviço, joia? Quanto cobrar? Os tipos de viabilidade, qual que é a fundamentação teórica por trás disso? Qual que é a hierarquia desse processo? Qual que é a lógica por trás? Qual que é a linha de raciocínio por trás disso? E eu vou mostrar para vocês uma planilha preenchida. Então, é essa linha que eu quero conduzir aqui com vocês. Kevin, meu microfone tá bem para vocês aí? Tá perfeito. Joia. Bom, começando aqui por o que é viabilidade. Algumas coisas eu vou escrever, outras não, tá? Eu gosto de pensar na ideia, entenda, que é um bate-papo comercial, e do lado de lá da minha mesa tem uma família, do meu contexto, tá? Um cliente, que é uma família, que quer construir a sua casa, e ele chega para mim falando assim: Marcelo, eu tenho 300 mil reais e quero construir 500 metros quadrados. Não faz sentido, né? Não casa nos números, nos nossos parâmetros de construção, nos parâmetros numéricos, e se você ainda não está habituado com os parâmetros, à medida que você vai se envolvendo com o dinheiro da construção, você vai memorizando alguns parâmetros. Então, eu tenho que deixar muito claro para o meu cliente, logo de cara, que aquele parâmetro que ele está me trazendo não é viável. 200, eu não lembro os números que eu falei, 200 mil reais e 500 metros quadrados. Tipo, não casa. Essas duas coisas, elas precisam ser organizadas de tal forma a se tornar viável. E aí, lembra que é um bate-papo comercial, eu preciso entrar no mundo do meu cliente. Então eu vou pegando coisas que ele já viveu, que ele já teve que viabilizar, para eu conseguir provar para ele que aquela proposta que ele está me fazendo não é viável. Então, por exemplo, ele já teve que fazer uma viagem de férias com a família. E aí eu brinco com uma informação parecida com essa. Falei assim: olha, já parou para pensar que aquela viagem que você queria fazer, e aí eu preciso conhecer minimamente o meu cliente para não dar bola fora, né? Aquela viagem para Disney que você queria fazer, aquela viagem para Europa que você queria fazer, que ia te custar 15 mil euros, 30 mil euros, não foi viável. Por que não foi viável? Por causa disso, disso e daquilo. Ou você queria viajar de primeira classe e não foi viável financeiramente viajar de primeira classe. Você teve que ir de executiva. Então a gente vai entrando no universo do cliente para mostrar para ele que no universo da construção civil, nós também precisamos encontrar caminhos para tornar algo possível de ser executado dentro de parâmetros pré-estabelecidos. Então, quando eu falo sobre o que é viabilidade, é importante eu conhecer, é importante eu ter essas coisas na minha cabeça. Parâmetros pré-estabelecidos. Porque, por exemplo, lá,
Se eu chegar lá no Aras para Thalita e falar que a gente vai ter que gastar R$150 mil para comprar árvores, ela falou, beleza. Se eu chegar para o meu cliente de uma casa e falar que nós vamos gastar R$150 mil em paisagismo, esse parâmetro R$150 mil em paisagismo torna o projeto da minha casa inviável. Então eu preciso conhecer esses parâmetros para conseguir sentir isso é viável ou afirmar isso não é viável. Perfeito? Então, nada mais é do que o caminho de tornar algo possível de ser executado, mas conhecendo parâmetros para eu saber, olha, tá caro, tá barato, faz sentido, não faz sentido. Perfeito? E aí, o que confunde demais os nossos clientes? Eles analisam a nossa expressão de viabilidade como orçamento. E eu preciso deixar muito claro para ele que viabilidade não é orçamento. Eu preciso deixar claro para o meu cliente que a viabilidade é o primeiro passo de absolutamente tudo que precisa ser feito. Se é o primeiro passo, é antes dos projetos, é antes de mão de obra, é antes de material, é antes de tudo. E a gente sabe que orçamento eu só consigo fazer depois dos projetos executivos. Se eu não tiver a especificação de qual é o fio, de quantidade, qual é a bitola, eu não consigo transformar isso numa lista de materiais de construção. Se eu não conheço as características do terreno, eu não conheço as condicionantes de distância, tem bomba, tem bomba de concreto, não tem usina de concreto na região, eu não consigo listar os custos envolvidos nessa obra para ter um orçamento. Então eu preciso deixar claro para o meu cliente que viabilidade não é 100%. Então eu sempre vou trabalhar com uma margem de erro. Eu não posso afirmar para o meu cliente que o resultado de um estudo de viabilidade é o que ele vai gastar. E aí, lembra dos parâmetros pré-estabelecidos? Quanto mais parâmetros eu tenho, quanto mais variáveis eu domino, mais perto do 100% eu chego. Quanto menos variáveis eu tenho conhecimento, mais longe dos 100% eu estou. E aí, ao longo do processo, a gente vai entendendo. Eu tenho por exemplo, topografia é uma variável, é uma condicionante. Eu tenho o levantamento planialtimétrico do terreno? Tenho. Opa, consigo tomar muitas decisões em cima disso. Eu tenho o laudo de sondagem do solo? Não tenho. Poxa, então eu já não consigo me aproximar. A minha fundação vai ser uma estimativa. E aí, para a gente não prejudicar o nosso cliente, nós vamos estudar o pior cenário. Logo, estou onerando a minha estimativa. Eu preciso deixar claro para o meu cliente que viabilidade não é apenas financeira, que aqui é onde a maior parte das pessoas imagina. Estudo de viabilidade é dinheiro, né? Não, é uma parte disso. Quando eu vou introduzindo esses conceitos nas conversas com o meu cliente, ele vai valorizando o meu serviço. E aí, uma chamadinha extra, certo? Quando há confusão na cabeça do nosso cliente, não há venda. Se o meu cliente está confuso com aquilo que eu estou oferecendo para ele, ele não compra. Quando eu tiro essa confusão da cabeça dele e ele entende a complexidade do meu serviço, ele passa a valorizar, logo ele está disposto a comprar. Vender projeto de estrutura é uma complexidade para um leigo que, olha, vender um projeto de estrutura para um arquiteto é mais fácil. Vender projeto de estrutura para um construtor é muito fácil. Vender projeto de estrutura para um construtor que já teve prejuízo com estrutura em obra, que já teve trinca e teve que voltar a refazer, você não precisa nem falar, ele já chega comprando. Ele nem discute preço. Então, eu vou entendendo que o nível de consciência da pessoa que está do outro lado da mesa facilita ou dificulta o meu processo. E eu sei que vender estudo de viabilidade é muito difícil. Por quê? Porque quando eu falo de viabilidade, eu estou muito próximo de planejamento. E aí, quando eu entendo que o meu cliente é um brasileiro,
brasileiro e planejamento parece que não cabe na mesma expressão, entendeu? E aí eu tenho que fazer esse brasileiro entender que planejamento é importante, logo ele precisa se planejar com a construção da casa dele. E ele diz, não, Marcelo, eu vou fazendo. Essa expressão me mata, porque eu não consigo fazer uma viabilidade para quem está disposto a ir construindo. Porque o tempo é uma variável que eu preciso dominar no estudo de viabilidade. Se o meu cliente me deixa uma das principais variáveis, tempo, solta, aí me complica a vida, entendeu? Então, calma lá, eu preciso ter limites. Eu vou construir essa casa em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Enfim, acho que com essa introdução já ficou claro para vocês o que é viabilidade e o que não é viabilidade. Eu tô falando, Kevin, tendo perguntas aí, tá? Pode falar, pode falar. Vamos lá, quanto cobrar? Quanto que se cobra por esse serviço? Aqui a gente precisa entender que existe complexidade, assim como qualquer serviço técnico de arquitetura e engenharia, mais complexo, mais fácil, mais complexo, mais difícil, menos complexo, mais fácil. O que é essa facilidade? É a capacidade técnica de resolver aquela complexidade. Eu não estou falando em horas de trabalho, legal? Algo complexo. Uma coisa que pode ser reforço estrutural para mim é complexo. Para o Kevin, nem tanto. Então, depende de quem está do lado de cada mesa, vai tratar aquilo como mais ou menos complexo. Legal? E aí, a complexidade dentro desse nosso contexto de viabilidade, especialmente de casas, o meu cliente. Meu cliente talvez é um dos pontos que vai me trazer maior nível de complexidade. Porque se ele já entende de obra, se ele já entende de coisas relacionadas ao nosso meio, ele torna o meu processo mais difícil. Porque como ele entende, ele se posiciona como um técnico. Então, absolutamente toda e qualquer decisão técnica que você toma é questionada. Isso me toma... Eu não tenho problema nenhum em responder decisões técnicas. O problema é que isso me toma 20, 30, 40, 60 minutos para debater uma decisão técnica. Quando o meu cliente é leigo e diz para mim, Marcelo, estou contigo, eu vou tomar as melhores decisões para aquele cliente, porque entenda que dentro do nosso contexto de valor profissional, nós estamos aqui para ajudar o nosso cliente. Então, eu vou tomar a decisão que de fato vai ajudar aquele cliente. Então, eu sei que eu vou tomar a melhor decisão para ele. Se esse cliente é leigo e me dá as possibilidades, o processo flui mais fácil. O terreno é outro ponto de complexidade. Um terreno plano é mais fácil de trabalhar. Um terreno em declive ou aclive pode tornar mais complexo. O tipo de construção. Então, o meu cliente quer uma casa, é uma coisa. Meu cliente quer um triplex, é outra coisa. Certo? Então, eu faço uma rápida pesquisa inicial para descobrir qual é a complexidade daquilo que eu estou trabalhando. Aqui no nosso escritório, nós cobramos de 5 a 10 mil reais. De 5 a 10 mil reais pelo serviço de estudo de viabilidade com um prazo de entrega de 45 dias. A minha média de entrega são 34 dias, certo? 34 dias é a minha média de entrega dos meus projetos. Vocês vão entender como que funciona a dinâmica, é um bate-papo com o meu cliente, toda semana tem uma reunião, salvo engano, são 5 reuniões que nós fazemos ao longo do processo. Eu dependo do cliente me devolver as informações que preciso. Então, em linhas gerais, dá 34 dias. Se eu rodo 2 processos de viabilidade aqui dentro do escritório dentro de um mês, eu estou falando, e aí entendo que eu tenho 0 custos com isso, é o meu tempo dedicado, certo? Eu não preciso de nenhum software complexo para fazer estudos de viabilidade, e vocês vão ver isso daqui. Então, um serviço bastante atrativo. Qual que é o problema disso? Precisa de conhecimento, precisa de capacitação, precisa entender de canteiro de obra, precisa entender de contratos com mão de obra, de tempo, de cronograma de obra, de orçamento, de projeto. Não precisa ser um exímio projetista, um exímio gestor de obras, mas precisa ter vivido para poder tomar as melhores decisões para o cliente. Eu vou deixar isso bem claro quando eu apresentar para vocês a hierarquia.
Joia? Ah, há quem cobre, que daí já vai muito na linha dos orçamentistas, 1% sobre o valor da planilha. Então, por exemplo, minha planilha deu R$1 milhão, R$10 mil. Minha planilha deu R$1,5 milhão, R$15 mil. Na verdade, o pessoal cobra de 0,5% a 1%. É outro parâmetro. Eu acabei preferindo fixar 2 números. 5 é o meu mínimo, 10 é o meu máximo. Por quê? Por causa disso daqui. Não escrevi aqui para vocês. Porque eu já conheço o meu padrão médio de cliente. De 200 a 250 metros quadrados, de 800 mil reais a R$1,5 milhão. Já sei que é esse universo que eu trabalho, logo eu consegui fixar o preço. Perfeito? Posso continuar? Pode. Legal. Então agora nós vamos entrar aqui no universo de tipos de viabilidade, e são 5 tipos de viabilidade que nós conversamos com o nosso cliente. Nem todos eles vão fazer sentido para todos os clientes, mas são importantes. O primeiro deles é o que nós chamamos de viabilidade familiar. Viabilidade técnica. Viabilidade financeira, que aí é onde o pessoal vem e confunde o estudo de viabilidade. Viabilidade imobiliária. E, por fim, viabilidade econômica. Legal? Então, vou organizar isso daqui na mente de vocês. Para que eu possa fazer um bom estudo de viabilidade, eu preciso percorrer por todos ou por aquilo que faz sentido para o nosso cliente, mas obrigatoriamente esses três precisam acontecer. Este é facultativo, depende do que o seu cliente quer dar um passinho a mais. Isso daqui só vai fazer sentido para situações em que o nosso cliente ele vai construir para vender. Eu preciso trazer isso daqui para ele. O que é uma viabilidade familiar? Vou trazer algumas situações que já aconteceram comigo. Marcelo, na minha casa vai morar alguém cadeirante. Logo, sobrado, uma construção com 2 pavimentos, escada, não faz sentido. Então percebe que a expressão cadeirante já me faz entender o que é viável e o que não é viável para aquele cliente. No meu contexto aqui, uma viabilidade de família, tá? Poderia trazer aqui a viabilidade para o meu cliente. Tem clientes que chegam para mim e dizem o seguinte: Marcelo, eu tenho filhos pequenos. Então, para mim, segurança é algo muito importante. Então, qualquer coisa na construção que vá contra a segurança é inviável para o meu cliente. Então, por exemplo, não faz sentido eu propor para o meu cliente uma escada vazada. Vai contra a segurança. O meu cliente, nesse contexto, ele está disposto a abrir mão da estética a favor da segurança. Então, eu já sei que não faz sentido eu propor para ele guarda-corpo de vidro com pinça. Isso não é nada seguro. Especialmente uma criança que brinca de escalar. Ou guarda-corpo de ferro que forma uma escadinha, que a criança consegue ir escalando. Aquilo está totalmente fora da viabilidade, do que é viável para aquele cliente. E aí, entende que eu quero que você entenda que eu preciso entender de projeto e também um pouco de vida para entender a cabeça do meu cliente. Que quando ele fala para mim que para ele é viável uma casa segura, eu preciso entender o que significa uma casa segura. Será que uma casa rodeada com muros de 3 metros de altura para esse cliente é seguro ou é inseguro? Na cabeça dele é seguro porque ele está cercado por muros e ninguém consegue pular dentro da casa? Ou na cabeça dele é inseguro porque a partir do momento que alguém entrou naquele espaço, ninguém mais vê? Eu preciso conhecer o meu cliente. Eu preciso interpretá-lo e eu preciso também trazer um viés técnico. Mas quem diz a técnica da segurança? É o policial. O que eu entendo que eu preciso ter vida? Eu preciso descobrir que isso é um problema na cabeça do meu cliente e ir lá conversar com os policiais e perguntar: ei, como é que funciona a questão de assalto aqui na cidade?
Geralmente, como que as pessoas entram nas casas? É pelo portão, é pulando, é com escada, rende o cliente na entrada com o carro? Como funciona isso? É quando não tem ninguém? Então eu preciso ter conhecimento de mundo para orientar melhor o meu cliente. Eu posso ignorar isso daqui e trabalhar somente com viabilidade técnica e financeira? Claro que posso. Mas talvez esse projeto seja viável tecnicamente, seja viável para o bolso do meu cliente, mas para ele não faça sentido nenhum. Para venda, né? Pode ser, boa, um projeto para venda. Mas mesmo assim, você precisa ter uma ideia para você poder fazer. O que eu gosto da personalização dos projetos para venda? Que quando eu conto a história para o corretor de imóveis de como aquele projeto foi criado, dos porquês, ele se enche de poder na hora da venda, porque ele vai mostrar a casa, ele vai contando, isso daqui está aqui por causa disso, o arquiteto pensou nisso daqui, enfim, tá? Então ficou claro o que significa viabilidade familiar, ou a viabilidade na cabeça do cliente. É saber o que faz sentido para ele, para propor coisas para ele, que vão fazer bem para a vida dele. Nós não estamos falando de dinheiro ainda. Legal? Legal. Viabilidade técnica, aqui é onde a gente domina. Então é lá, vou ler o regimento interno do condomínio, e lá no condomínio vai dizer qual é a altura do pórtico de entrada. É uma restrição técnica. Se o pórtico tem 5 metros de altura, não adianta eu trazer equipamentos com mais de 5 metros de altura. Não vai entrar. Lá no regimento interno do condomínio, e às vezes nem tem essa informação, vai dizer qual é o peso do equipamento que pode trafegar pelas ruas do condomínio. Às vezes a rua do condomínio é feita de bloco intertravado e não aguenta equipamentos muito pesados, porque senão eu vou estourar o pavimento daquele condomínio. Eu preciso conhecer disso. Porque às vezes eu especifico no meu projeto coisas que vão pedir elementos que serão necessários de guindastes, e eles podem não passar na altura ou no peso. E aí eu tenho que ir conhecendo as restrições técnicas. Um caso que eu aprendi na dor, um projeto nosso na cidade de Liberdade, Minas Gerais, próximo ao estado do Rio de Janeiro. Para chegar nessa cidade tem uma rodovia bastante íngreme. E não existe usina de concreto na cidade, uma restrição técnica. Então eu já sei que o concreto daquela obra é mais caro, porque não tem na cidade. E aí, para chegar na cidade, o caminhão betoneira não vem cheio, vem com 70% dele cheio. Porque a hora que ele entra na rodovia bastante inclinada, fica babando o concreto para trás e se perde concreto. Compensa rodar na obra. No caso deles, foi a nossa tomada de decisão. Nem sempre compensa rodar na obra. Porque, por exemplo, nessa obra nós tivemos um radier de 70 metros cúbicos. Não tinha como rodar na obra. Então, pro radier, a gente usou usinado, e aí eleva-se o custo do metro cúbico daquele, ou do metro quadrado daquele radier, vamos pensar assim. Pro restante da casa, betoneira. Legal? Uma situação que aconteceu comigo em uma obra minha. Eu especifiquei vigotas pré-moldadas, protendidas, com 10 metros de vão livre para uma casa. Isso não se ergue na mão. Preciso de um guindaste. O guindaste tem as suas sapatas. Só que eu não me liguei que eu estava na última rua daquele local e tinham 3 quadras para frente e era uma rua sem saída. E eu simplesmente peço pro pessoal abrir as sapatas do guindaste às 10 horas da manhã. E eu não me liguei que eu demoraria a tarde inteira para içar essas vigotas. Aí vocês já imaginam o transtorno que foi na hora do almoço. Filas e filas de carro buzinando, eu trabalhando. Então, é uma situação técnica que precisa ser levada em consideração. Nesse meu contexto, não foi muito. Eu paguei uma diária a mais do meu guindaste, certo? Mas eu preciso conhecer essas variáveis, porque poderia ser um problema muito maior. Outras variáveis técnicas, lei de uso e ocupação do solo, o zoneamento, as restrições de altura de construção, recuo lateral, frontal, taxa de ocupação, permeabilidade, tudo isso são restrições técnicas. Movimentação de terra, então, por exemplo, nós temos projetos que excedem 100 metros cúbicos de movimentação de terra, de corte e aterro. Tem prefeituras que exigem um projeto específico disso, mostrando o corte e o aterro e para onde vai essa terra e de onde vem essa terra.
A prefeitura exige essa documentação. Nós estamos com um projeto que o terreno tem 1.500 metros quadrados, mas eu tenho algo em torno de 300 metros quadrados disponível para construção, porque o restante é área de preservação ambiental. E para me ajudar, tem um córrego que passa dentro do terreno. Então, olha o tamanho do caos que é fazer esse projeto. É uma restrição absurda. Eu não posso cortar nenhuma árvore e não passa a rede de esgoto. Eu tenho que fazer o tratamento no terreno e não posso usar nada do terreno para isso. Eu tenho que bombear isso para outro lugar. É um caos. É uma restrição técnica que aumenta o custo daquela construção. E aqui eu reforço, além de conhecer de gente, de entender de gente, de situações de mundo, além de entender de projeto, eu preciso entender o que significa executar um sistema de esgoto numa casa, numa obra. Cheguei com uma restrição absurda, que a sondagem não mostrou isso pra gente, lá no Rio Grande do Sul. A construtora entrou em contato comigo semana passada, dizendo o seguinte: Marcelo, fomos fazer a escavação onde você especificou o sistema de esgoto e tem um monte de rocha. Eu não consigo fazer a escavação. Tem que mudar a posição do sistema de tratamento de esgoto. Eu falei, não tem como eu mudar. Eu não tenho lugar para colocar. Não, mas tem que mudar por causa disso e disso. Eu falei assim, ó, nós não temos espaço. Daí eu consegui provar porque não tinha. Aí o que aconteceu? Tiveram que contratar um equipamento muito mais robusto, nós não havíamos previsto isso, para conseguir remover aquelas rochas e fazer a escavação para colocar os equipamentos que nós precisávamos. Quanto mais variáveis eu tenho na minha mão, melhor, mais perto do 100% eu chego. Quanto menos variáveis eu tenho na minha mão, mais distante do 100% eu chego. Qual que é a importância de se fazer estudo de viabilidade? É conseguir diminuir o nível, a quantidade de sustos que o nosso cliente vai ter. Porque eu consigo orientar ele. Olha, estou especificando para você isso, isso e aquilo, mas eu ainda não tenho convicção de que vai dar certo. Então, se der errado, meu cliente já está sabendo. Joia? Joia. Bom, viabilidade financeira, não tem muito o que explicar. É quanto custa para fazer tal coisa. Legal? E aí eu tenho que levantar esses custos e vou mostrar isso para vocês com um pouco mais de detalhes. Bom, essas 3 primeiras são obrigatórias. Eu preciso fazer isso. Quando eu entro no universo de viabilidade imobiliária, eu tenho que dizer para o meu cliente o seguinte: você está construindo algo que não é teu, é do mercado imobiliário. Mais cedo ou mais tarde, essa sua casa vai ser vendida por você, pelos seus filhos, em algum momento isso vai ser vendido. Você está disposto a fazer um estudo do contexto imobiliário para que a sua casa não destoe daquele contexto, de tal forma que, quando você precisar vender esse imóvel seja vendido o mais depressa possível. Algumas pessoas dizem, é isso que eu preciso, Marcelo. Estou fazendo a casa para mim, mas eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que daqui 2 anos eu resolva vender essa casa. E eu não quero ficar com esse imóvel emperrado. Algumas pessoas têm a expressão do elefante branco. Eu não quero ficar com esse elefante branco na minha mão. Eu quero vender logo isso. Tem gente que diz o seguinte para mim: Marcelo, tô nem aí. Eu quero fazer a minha casa do meu jeito. Eu tenho dinheiro para isso. Tá, tudo bem, mas e se? Não tem e se. Quer ver o nível de personalização que a gente entra? Um cliente nosso foi ex-atleta de futebol profissional. Hoje ele trabalha com ações, compra e venda de trader. E aí o escritório dele, dentro de casa, com as camisetas dele de futebol, as assinaturas dos amigos, mas o piso não é piso, o piso é grama sintética. Então, dentro do escritório, é grama sintética. É um nível de personalização altíssimo isso, certo? E aí, como tantas outras coisas. Na hora de vender esse imóvel, é bem provável que vão ter que tirar aquela grama sintética. Quem é a outra pessoa que vai querer um escritório com grama sintética dentro? Certo? Muito específico. E aqui, dentro do contexto imobiliário, a gente tem que estudar. É um imóvel para venda. Então, tem que entender qual que é o contexto daquele imóvel. É um bairro só de Minha Casa Minha Vida, eu quero colocar uma casa de R$1,5 milhão. Não faz sentido. Certo? Vai destoar demais. E o inverso também é verdadeiro. E dentre outras coisas que se analisa. E a viabilidade econômica, eu entro no aspecto do tipo, onde eu coloco o meu dinheiro?
eu coloco meu dinheiro no mercado imobiliário, hoje, taxa Selic, altíssimo, se eu deixar isso em renda fixa, tô fazendo um contexto econômico, acho que eu falei errado agora aqui, tô fazendo um contexto econômico. Vou pegar o meu dinheiro, deixar paradinho na renda fixa, vai render 12, 13% ao ano, e vou, sem riscos, entre aspas aqui, sem riscos, ou vou pegar o meu dinheiro, colocar na mão de um incorporador, e ele vai construir uma casa, vai risco de acidente de trabalho, risco de não vender, risco. Será que vale a pena? Ou, será que eu planto eucalipto? Será que eu, sei lá, compro uma letra de crédito agrícola? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Então é uma análise econômica. Eu afirmo para vocês que eu não tenho conhecimento técnico para entrar numa discussão de economia financeira nesse contexto, de conseguir analisar vários recursos, vários ativos, perdão, errei a palavra, vários ativos e dizer, olha, invista aqui comigo. Ou é melhor você comprar gado, vai investir no mercado de leite, vai para a indústria. Eu não tenho conhecimento para olhar todos os mercados e poder afirmar para o meu cliente. Eu consigo defender o meu mercado. Dentro do mercado imobiliário, eu apresento para ele os números e aí ele consegue ir fazendo as comparações. Mas existem pessoas que trabalham exclusivamente com estudos de viabilidade econômica para mostrar para investidores onde aquele recurso dele é alocado. Econômica você está falando bem no sentido da palavra mesmo, né? De economia. Exatamente. Quando eu vi econômica, eu estava imaginando que você ia falar algo no range, né? Entre construção e venda, impostos, esse tipo de coisa. Não, aqui eu tenho 5 milhões de reais. O que eu vou... depois de... Qual que é o ciclo desse dinheiro? São 24 meses. Então, eu sou investidor, tenho 5 milhões de reais e estou disposto a esperar 24 meses para olhar os meus 5 milhões mais alguma coisa. Onde eu coloco o meu dinheiro? Eu deixo ele paradinho na renda fixa, vou para renda variável, mercado imobiliário. Com dor de cabeça ou sem dor de cabeça? Eu tenho que trabalhar ou não tenho que trabalhar para esse dinheiro render? Legal. Posso comprar imóveis e colocar para alugar? Assim, vou investir em Airbnb, vou para imóveis de temporada. Dentro do próprio mercado imobiliário tem uma série de possibilidades. A gente está com um caso desse aí, que é o seguinte, o cliente veio aqui, né? Primeiro veio todo com aquela questão, não, eu quero usar financiamento, eu quero, quando eu estou com um bebezinho e tal, eu quero fazer para eu morar, mas também, se aparecer oportunidade, eu quero vender. Aí, gente, ó, é difícil, porque para morar e para vender é coisa diferente e tal. Ah, vou trazer minha esposa, trouxe a esposa. E a esposa trouxe, ó, eu imagino a minha casa com piso e concreto polido, eu não quero pé direito duplo, eu quero casa com casa de casa, eu quero banheiro, tudo em alvenaria, eu não quero nada desses vidros e tal, blá, blá, blá. Ela mostrou como se fosse uma casa de praia, né? Aí ele falou, você tem certeza que isso aí, vocês querem fazer algo desse tipo para vender também? Não, se aparecer oportunidade, a gente quer vender. Eu falei, ó, talvez isso seja tão disruptivo que venda de primeira. Mas hoje não é o que o mercado imobiliário está procurando. Entendeu? Talvez o interessante seja combinar uma coisa com a outra. E o ambiente, uma varanda gourmet, a gente faz algo mais nesse padrão, nos quartos, outra ideia, entendeu? Porque realmente tem toda essas ideias que a gente tem que colocar numa caixa para fazer funcionar. Cara, e quando você chega nesse nível de atendimento, tem que deixar bem claro para o cliente, entendeu? Se você está disposto a entrar no jogo de ser disruptivo, porque isso tem seus riscos, que pode ser que não venda. Entendeu? E tá tudo bem para você se não vender, a gente tá disposto, a gente também quer fazer coisas disruptivas, entendeu? Mas eu também quero que você, se precisar vender, venda rápido. Exatamente. Então, entende? Quais são os parâmetros que tá na mesa? Porque eu sou um tomador de decisão, e isso é importante o viabilizador entender. O viabilizador é um tomador de decisões. Ele tem que bater no peito e falar assim, isso é inviável. Baseado em quê?
É inviável porque você me disse, você, meu cliente, que você não quer demorar para vender a tua casa. Logo, não se fala em imóvel disruptivo, porque a disrupção pode ser que demore. Logo, está fora da nossa análise. Então, baseado nos parâmetros, as nossas tomadas de decisão vão mudando. E aí, o que é importante em saber também? Que o meu cliente, ele me apresenta um arsenal de parâmetros no começo. A hora que o negócio vai desenrolando, ele vai mudando esses parâmetros. E aí, eu tenho que ter a flexibilidade de interpretá-lo e dizer sim para a mudança dele ou não para a mudança dele. Entender que ele só está mudando de ideia porque ele é indeciso, ele não sabe o que ele quer da vida e ele é normal ele ficar mudando de ideia, ou ele está mudando de ideia em prol do projeto, porque aquilo é melhor mesmo. Então, eu, enquanto viabilizador, preciso entender isso e conseguir me posicionar, porque agora eu sou um técnico, eu sou contratado. Eu sou é estranho isso. Eu sou contratado para dizer não para o meu cliente. Eu sou contratado para guiar o meu cliente. E não é porque ele disse que ele quer ir para o lado esquerdo que eu vou deixar ele para o lado esquerdo. Certo? Eu vi isso de um cliente meu. Ele chegou para mim e falou assim, Marcelo, teu preço é o mais caro, mas de todas as pessoas que eu conversei, segundo ele, conversou com 9 profissionais. Eu fui o único que falei para ele que em alguns momentos eu seria chato. Eu iria barrar ele, porque nem todas as escolhas dele seriam viáveis. Olha que doideira. Eu fui contra, tipo, dizendo não para o meu cliente, e foi a argumentação que ele usou dizendo o porquê que ele nos contratou. Vamos avançar? Qual que é a fundamentação teórica? Dica, né? Já fica uma... Pessoal aí, já fica uma dica, né? Personalidade. O profissional ele precisa ter personalidade, acreditar nos seus conceitos, né? Nas suas ideias. Isso é com o tempo, viu? Não é do dia para a noite. Você vai aprendendo, amadurecendo. Qual que é a fundamentação teórica de um estudo de viabilidade? NBR 12721, se eu não me engano, é de 2006 essa norma, salvo engano. É uma norma de avaliação de custos de construção. Só que assim, nem tudo que está escrito nas normas eu consigo trazer para a minha realidade. Então eu preciso fazer as minhas adaptações. E aí entenda que isso não é uma norma de cálculo estrutural, por favor, tá bom? Eu preciso fazer as minhas adaptações porque quando eu falo de custo, eu não posso dissociar mercado. Cada mercado movimenta um custo diferente. Cada região vai contratar a mão de obra de uma forma diferente. Então, eu preciso fazer as adaptações adequadas. Então, por exemplo, quando eu pego lá no custo unitário básico e ele me apresenta um custo de mão de obra, é um custo específico. Quando eu venho para contratação na cidade, tem um empreiteiro que a família vai contratar que cobra R$ 1.400 por metro quadrado. Já bagunçou meu custo unitário básico. Eu já tenho que fazer as minhas adaptações, as minhas adequações para o mercado específico, certo? E aqui eu diria que é um dos meus maiores desafios, porque eu não faço viabilidade para minha cidade, o que seria muito fácil, diga-se de passagem, porque eu conheço as variáveis da cidade e eu faço viabilidade para cidades do Brasil afora. E aí é sempre um desafio conhecer a região para conseguir viabilizar. Legal? Legal? Aí, quem quiser, obviamente, leia a norma e recomendo que você leia a norma para você entender sobre avaliação de custos. Bom, qual que é a hierarquia da situação? Vai ficar bem fácil da gente entender. Eu estava vendo um negócio aqui, Kevin, acho que eu consigo desenhar na tela, viu? Cara, eu não sei como, mas eu sei que tem... Você está vendo? Tô. Tá, então, deixa eu ver, eu consigo apagar como isso daqui, limpar tudo. Ó, eu vou desenhar a questão da hierarquia aqui, que acho que vai ficar mais legal da gente entender. Então, vamos lá. Existe o dono da obra, certo? Esse cara tem dinheiro. Esse cara, ele toma as decisões. Por mais técnico que nós sejamos, ele vai dizer sim ou não lá no final. Se eu falar para ele que a estrutura vai custar para ele mais R$40 mil, ele fala assim, pode fazer porque eu quero esse balanço. Sabe? É essas tomadas de decisão que fogem o técnico, fogem o que é viável porque entra no universo de gosto. E eu estou falando de um dono de obra, e esse dono quer
Quem sou eu para discutir com ele como vai ser os acabamentos da casa dele? Ele quer. Acabou. Esse dono, ele precisa de 2 braços direitos. O gestor de projeto e o gestor da obra. Se um dono de obra, um dono da casa, quem tem dinheiro, tiver essas 2 pessoas querendo o bem dele, pode ter certeza que o processo vai fluir maravilhosamente bem. Vocês acham que, entenda aqui, Thalita, vocês acreditam que se o dono lá do Aras não tivesse a Thalita cuidando da obra, como você acha que estaria a cabeça desse dono? Nossa. Fritando. Eu, conhecendo a Thalita, ela vai levar as coisas mastigadas para ele, somente para ele tomar as decisões. Mas as treta, briga, resolve tudo. Faltou tal coisa, o dono nem sabe, ela resolve. Então, qual que é a sacada do gestor? O gestor resolve. O gestor resolve. Projeto. Kevin, você trabalha com projeto. Vai fazer reunião de compatibilização. Nossa. Você vai ficar levando tudo isso para o dono da obra? Não leva. Alguma coisa é importante levar. Mas você não leva, você filtra. Importante, né? Mas você filtra. Só que vocês já viram obra que não tem gestor de projeto e que não tem gestor de obras? Em que o próprio dono contrata um arquiteto solto, eventualmente contrata um engenheiro para fazer algum outro projeto, porque instalações elétricas e hidráulicas ele acredita que o eletricista e o encanador vão resolver. Não tem gestor de obra e ele contrata o mestre, o empreiteiro, e esse cara resolve tudo para ele. Quem que resolve a bronca? A bronca sempre vai chegar no dono. Certo? Bom, essa é a lógica que todo mundo conhece. Agora eu quero apresentar para vocês outra figura. A figura do viabilizador. O viabilizador entra aqui, ó. É o cara que vai caminhar lado a lado com o dono da obra e está antes do gestor de projeto e antes do gestor de obra. Porque o viabilizador vai ajudar o dono da obra a dizer se nós vamos contratar um fiscal de obra, um gestor de obra ou uma construtora. O viabilizador vai dizer até quanto, sei lá, qual que é o meu limite de reais por metro quadrado eu posso pagar para mão de obra para que lá no final da construção o número feche. Vai dizer qual é o estilo arquitetônico da casa, porque a gente já sabe, né? O viabilizador já sabe que uma construção com telhado embutido, com linhas retas, é mais barata do que um estilo arquitetônico clássico, que tem simetria, que tem molduras, ou um estilo arquitetônico que peça muita madeira e pedra, muito material natural. Esse dono tem sonhos e tem dinheiro. Ele vai dizendo tudo o que ele quer. Esse cara aqui, o viabilizador, que vai entendendo o que precisa ou não. Esse viabilizador vai dizer, olha, nós precisamos de uma consultoria especializada em acústica, porque esse estilo de projeto que você precisa pede, você quer uma sala de cinema, você quer um salão de música dentro de casa. Eu recebi hoje um cliente que ele quer um estúdio de música dentro de casa. Eu tive um outro cliente que a gente fez uma sala de bateria, ele gosta de bateria. Então, existe todo um tratamento acústico em cima disso. Luminotécnico, vai precisar de uma consultoria específica para isso, paisagismo, e ali vai N possibilidades que vão encarecendo os nossos projetos. Isso é uma hierarquia. Esse dono precisa ter um nível de consciência altíssimo para entender a importância de um viabilizador. O meu caso, eu sou viabilizador e gestor de projetos. Eu sou uma pessoa só. Nós fazemos o processo de viabilidade e também os projetos. Conheço outras pessoas que são viabilizadores e gestores de obra. Então, eles
Inclusive, eu perdi um estudo de viabilidade para um colega, perdi no sentido, o cliente contratou outro colega, outro profissional. Contratou um gestor de obra que também é viabilizador. Ele se sentiu mais confiante. Era da cidade, enfim, certo? Eu apresentei a minha proposta, ele apresentou a proposta dele. Mas existem pessoas que são únicas e exclusivamente viabilizadoras. Onde isso acontece? Em obras maiores. Quando eu tenho construções muito grandes, existem escritórios de consultoria que fazem isso. Assim como existem escritórios de consultoria, escritórios de compatibilização. Eles não fazem nenhum projeto. Entre aspas, tá? Eles apenas compatibilizam. Eu digo entre aspas porque é muito complexo você conseguir fazer uma compatibilização. Ficou claro aqui a hierarquia? Do porquê que a viabilidade entra logo no começo? Perfeito. Faltam 2 tópicos aqui para a gente encerrar. E aqui que entra vocês entenderem a planilha em si. Posso continuar? Pode ficar tranquilo. Quando eu falo de viabilidade, vocês já entenderam que tem a familiar, eu preciso conversar com a família. Tem a técnica, eu tenho que conhecer as variáveis do terreno, de solo, de prefeitura, de condomínio, de altura do pórtico, sabe? Legal? Imobiliária, já ficou claro também. O que eu posso vender. O que eu posso vender, não. O que é possível de ser vendido. A econômica também, mas eu não falei do financeiro. Eu pulei o financeiro. Assim, já a gente conversa do financeiro. Porque no fundo, quando se fala de estudo de viabilidade, a primeira coisa que brilha aos olhos do nosso cliente é o dinheiro. Certo? E aí, a gente precisa falar de dinheiro com o nosso cliente. E geralmente é aqui que eu consigo vender para o cliente o estudo de viabilidade. Eu preciso deixar claro para ele o seguinte, olha, financeiro nada mais é do que custo. Existem custos visíveis e existem custos invisíveis. Invisíveis. Certo? Os custos visíveis, eu estou falando agora com o olhar do meu cliente, tá bom? Do cliente leigo que está na minha frente. Custos visíveis, materiais de construção, totalmente visível. Custo visível, mão de obra. E geralmente, o meu cliente chega falando assim, olha, eu tenho uma quantidade de dinheiro, eu preciso contratar a mão de obra e comprar os materiais de construção. E agora a gente já entendeu que tem muito mais coisas do que isso. Aí eu pergunto, meu cliente, você já tem terreno? Já tenho terreno. Então aqui, geralmente, são as coisas que o meu cliente tem clareza. Tá aos olhos dele. Aí eu chego pro cliente e falo assim, viu? Você sabe que na hora da compra do terreno, nós precisamos fazer um contrato de compra e venda. Isso tem um custo, que a gente vai ter que contratar um advogado, vai ter que contratar alguém, o pessoal que está vendendo para você vai cuidar disso daqui. A gente sabe, eu vou citar algumas coisas e não todas as coisas, tá bom? Só fazer esse alinhamento, senão nós ficaríamos horas aqui. Nós temos ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que vai de 2% a 5%, dependendo da região. Sobre o quê? Sobre o valor da negociação. Ou é o maior valor entre o valor da negociação e o valor venal do terreno. Pega-se o maior. Pô, tem que pagar isso daqui. Aqui no Paraná tem um negócio chamado FUNREJUS, que é 0,2% sobre o mesmo número. FUNREJUS é Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, ou seja, computador de juiz, escrivaninha de juiz do setor judiciário é financiado pelas transações imobiliárias. Eu sei que eu tenho escritura. Eu sei que eu tenho registro, cartório de... Poxa, o custo do terreno, sei lá, R$150 mil é o custo visível. Isso daqui é um custo invisível, que vai somar ali mais 6, 8, depende do contexto, 10%. 10% tranquilo. Certo? A maior parte dos clientes fala, não, Marcelo, isso é óbvio. Eu vou comprar o terreno, eu sei que tem o custo. Legal.
Eu entendo que isso pode ser óbvio. Vamos numerar aqui para ficar fácil para a gente? Mas aí nós entramos no universo do planejamento. Entendam que eu estou no tópico qual é a lógica por trás da viabilidade, estou falando de custos, perfeito? Eu preciso orçar para o meu cliente essas coisas. Porque senão ele considera os 150 mil, a gente coloca 150 mil na viabilidade e massacrou o nosso processo. E se eu considerar ali os 6%, 150 mil, 1,06, ó, vai 159. Eu já errei em 9 mil. Certo? Então a minha gordurinha lá no final da viabilidade já é 9 mil a menos. Aí a gente vai no universo do planejamento. No planejamento eu posso brincar com o próprio estudo de viabilidade. Faz parte do planejamento. Eu posso entrar no universo dos projeto de arquitetura. Eu posso entrar agora, só vou falar, tá bom? Projeto de fundação, projeto de estrutura, de instalações elétricas lá do padrão de luz, tem algumas cidades que pedem um projeto específico da entrada de energia, água fria, água quente, esgoto, drenagem, águas pluviais, dependendo do contexto, um projeto de calha, um projeto de telhado, aí entra, eventualmente, uma consultoria de iluminação, uma consultoria de acústica, uma consultoria de estrutura num contexto mais específico. Mas qual vai ser o sistema construtivo? É steel frame? É wood frame? É alvenaria estrutural com bloco de concreto ou cerâmico? É concreto armado convencional? E aí a gente vai percorrendo sobre as várias situações que envolvem planejamento. Aí eu tenho que entender que eu preciso de lista de materiais de construção. Antes da lista, eu preciso de memorial descritivo ou uma lista de especificações, porque se eu não tiver... Só quem já teve que fazer um orçamento sem memorial descritivo ou uma lista de especificações de material, sabe o caos que é você fazer um orçamento no chute. Qual que é o vaso sanitário que eu considero? Tem 6 vasos sanitários na casa. Eu coloco de R$300 ou de 1.800? É uma diferença considerável, só que agora é vezes 6. Se eu não tiver essas listas de especificação, eu não consigo fazer a minha lista de materiais detalhada, somente quantitativa. Aí eu consigo um orçamento. Com orçamento, eu consigo um cronograma físico. Aí eu também consigo um cronograma financeiro. Aí, se quiser um desembolso, legal. Quanto custa o planejamento? Depende da casa, 50 mil, 100 mil, 150 mil, quanto custa o planejamento? Ah, é um custo invisível. Porque na cabeça do meu cliente, ele só precisa de um projeto para mandar para a prefeitura, para pegar o alvará para ele poder construir. E é muito fácil, eu estou falando aqui somente do universo residencial, tá bom? Se você entra no universo comercial, industrial, aí eu estou falando de projeto de prevenção contra incêndios, aí vai abrindo o leque, certo? Vai abrindo... Ah, eu nem entrei aqui na situação de eu ter que fazer um projeto de movimentação de terra, de ter de fazer uma documentação para conseguir um licenciamento ambiental, e assim vai. Canteiro de obras, muito bom. Perfeito? Tudo que envolve planejamento. Imagina o nível de planejamento ou o custo com planejamento lá do contexto do Aras. Muito grande, perfeito? Tá ficando claro, gente? Nossa. Legal. Avançando, eu tenho custo com trâmites legais. E podem ter certeza que eu estou esquecendo de coisa aqui, tá bom? Estou falando solto aqui para vocês. Eu começo lá com arquitetônico legal. Ou alguns lugares chamam de simplificado, que é diferente do arquitetônico executivo. O executivo é lá para a obra, aqui é para eu conseguir a aprovação. Eu preciso da aprovação no condomínio, aprovação na prefeitura, aprovação na Caixa Econômica, caso seja um financiamento, no Corpo de Bombeiros, no meio ambiente, e onde for necessário, eu preciso de aprovações. Eu preciso entender de INSS de obra. E aqui eu poderia, inclusive, trazer o meu INSS de obra no planejamento, se eu for trabalhar com planejamento tributário. Encerrou hoje, mandei hoje a certidão negativa para um cliente nosso,
de um cliente que não quis fazer o planejamento tributário e deixou para regularizar o INSS da obra no final da obra. Então, pagou lá R$ 1.100 de multa dentro de um contexto de uma casa de só 150 metros quadrados. Né? A multa é alta perto do tamanho da casa. Mas como ele não quis fazer o planejamento tributário antes, pagou a multa depois. E aí isso custa fazer isso antes, mas também custa fazer depois, certo? Uhum. Então, tudo que eu preciso para documentar a minha obra. Eu vou trabalhar com funcionário registrado, então eu preciso de contador. Um escritório de contabilidade para fazer os contratos com os funcionários, para movimentar a carteira de trabalho deles, emitir todos os meses as guias, enfim. Ficou claro que são trâmites legais. Quanto custa isso? Precisa ser levado em consideração. Legal? E o meu cliente, 90% das vezes, ele não faz ideia o que é isso. Legal? Ah, eu vou ter financiamento? Aqui a gente falou de aprovação de financiamento, mas geralmente, né, o pessoal cobra para você documentar as questões de financiamento. Essa casa que eu falei para você lá do Rio Grande do Sul, que nós tivemos um problema na escavação, que tinha muita rocha para colocar o esgoto, eles estão cobrando R$ 4.000 do nosso cliente para documentar o financiamento para ele na Caixa Econômica. Então é um custo que tem que trazer para cá. Legal? Estou falando aqui, 4, de custos mensais. O que são custos mensais na obra? Se você tem aluguel de Equipamentos, né? de equipamentos, boa. Equipamentos. Eu posso falar de água, luz, segurança, caso seja necessário, sei lá, que a sua segurança seja um cachorro, Tem que dar certo? comida para ele, né? Você tem que dar comida. Travou meu compartilhamento de tela? É, Oi, travou aí? travou sua tela. Consegue me ouvir? Tô te ouvindo. É sua tela que travou, somente. E É, agora? agora voltou. Voltou? Segurança. Aluguel, equipamentos, água, luz, segurança. Eu vou ter lá o meu escritório de contabilidade, que é mensal, por exemplo. Então, eu tenho lá o Uhum. contador, que vai, todos os meses, vai resolver isso para mim. Se a minha segurança, eu estava brincando, se é o cachorro, pô, tem que comprar a ração do cachorro. Isso é um custo mensal que eu tenho. Eu vou colocar a internet na obra para fazer o sistema de monitoramento, tem que ter tudo isso lá. O meu barraco de obras é alugado, o meu abrigo é alugado, então tá lá todos os meses, aqui em Campo Mourão é R$ 250 o aluguel, tá lá bonitinho. Então são custos mensais que eu preciso levar em consideração, joia? Aí eu tenho custos eventuais ou custos pontuais, que também precisam ser levados em consideração, como um, um guindaste. A gente teve de colocar uma piscina de fibra numa casa e estava tudo construído. Então nós içamos com esse guindaste, a piscina foi lá nos fundos da casa e a gente colocou ela no final. Mas por que foi feito isso? Não, isso foi viabilizado. Porque era uma piscina de fibra, nós não queríamos construir no começo da casa, nós optamos por construir toda a casa e depois fazer esse içamento. Eu preciso fazer aluguel de escoras. Pode ser, isso aqui é um custo eventual, dependendo do estilo da sua construção. Betoneira pode entrar como um custo mensal ou como um eventual. Martelete, e aí eu posso condensar tudo isso aqui em ferramentas, né, alguma coisa eventual. Uhum. Não vou entrar em risco, eu poderia ter um tópico chamado risco, certo? Eu vou deixar aqui. Aí eu posso falar de acidente de trabalho, se eu tenho lá uma construção na divisa e eu já tenho construções dos meus vizinhos por perto, é importante eu reservar uma quantidade de dinheiro para caso trinque a construção do vizinho. Enfim, eu tenho que conseguir interpretar esse risco, legal? Então ficou claro que esses custos eventuais. Agora sim, eu estou entrando naquilo que o meu cliente já conhece.
que é mão de obra. Mas agora eu vou entrar naquilo que ele não conhece. Como que essa mão de obra vai ser contratada? Porque dentro do contexto mão de obra, eu posso... aqui no planejamento eu não falei com você sobre gestão de obra. Ou melhor, responsabilidade técnica. Que, na verdade, se você quiser ser mais específico, eu vou tratar isso como trâmites legais, tá? Responsabilidade técnica de projeto e de execução de obra. Legal, entendi sobre isso daqui, Marcelo. Mas e agora? Quando eu falo de mão de obra, como que vai ser feita essa contratação de mão de obra? Eu vou contratar um engenheiro fiscal de obra, que me cobra mais ou menos 3% sobre o custo de obra, e o cliente vai contratar um mestre de obras, que vai gerenciar a obra dele. Isso daqui é conhecido como administração direta no universo aí da construção, onde o próprio cliente faz a gestão da obra dele, e ele abraça os problemas da casa. Ou esse nosso cliente vai contratar um gestor de obras, que na média gira em torno de 15%, mas eu tive uma negociação agora que eu indiquei uma gestora de obra para um cliente meu, ela passou 15%, e um outro concorrente passou a 10%, e ele fechou com o de 10%, segundo o meu cliente, para entregar o mesmo serviço, tá? Eu não conheço a outra pessoa. Então, na média, se fala de 15%. E esse gestor que cuida de tudo. Esse gestor talvez vai contratar empreiteiros, ou também aqui pode-se contratar vários empreiteiros, e esses empreiteiros de elétrica, de hidráulica, de pintura, de, enfim, do que quer que seja, certo? Ou vai contratar uma construtora, e essa construtora que entrega tudo para ele vai cobrar aí na média 35% do todo. Ou ainda essa nossa mão de obra vai ser uma mão de obra registrada. E aqui nós entendemos que nós temos encargos sociais. Ou nós estamos falando de empreiteiro com ou sem nota fiscal. Porque tem uma questão de imposto de renda. Meu cliente está construindo, ele está movimentando R$1 milhão, ele precisa provar aonde está indo esse R$1 milhão. Se ele tem nota fiscal, ele consegue provar fácil. Se ele não tem nota fiscal, complicou. Provavelmente ele vai pagar mais imposto. E aí é importante nós termos uma assessoria contábil para conseguir descobrir qual é o melhor caminho, qual é o melhor planejamento para o nosso cliente. Como que essa mão de obra vai ser contratado microempreendedor individual? Ou aí na cidade ainda é na diária? E acredite se quiser, eu não vou dizer porcentagem, eu vou chutar, eu não vou fixar uma porcentagem, eu vou dizer assim, que me veio na cabeça um número, mais ou menos uns 30% dos projetos que são viabilizados lá na cidade da pessoa se contrata na diária. E aí se contrata um fiscal de obra e seja o que Deus quiser. O risco disso daqui é altíssimo. O cliente já entra sabendo que ele vai ter problemas. Legal? Então preciso saber como vai ser feita essa contratação. Na maior parte dos casos, o pessoal vai me devolver assim, Marcelo, eu vou contratar um gestor, um fiscal ou uma construtora e um empreiteiro que cobra R$ 1.200 por metro quadrado. Então, na maior parte dos casos, entra nesse contexto. Quando entra na diária, é um pouco mais complexo, que aí a gente tem que calcular quantas pessoas vão estar trabalhando na obra, qual que é o preço da diária do servente, do pedreiro, enfim, quanto tempo essa obra vai durar para a gente quantificar o preço da diária. Aí eu entro no outro universo dos custos que o meu cliente já conhece, que são os materiais de construção. E aí eu posso separar em materiais brutos, materiais de acabamento, materiais elétricos, materiais hidrossanitários, e aí tem aquela lista de coisas. Mas tem uma coisa que o nosso cliente não sabe, ou pelo menos não é tão claro para ele, que são os materiais aplicados. E aqui eu estou falando de paredes e forro de gesso. Qual é a diferença do material de construção, da mão de obra e do material aplicado? O material aplicado é aquele material que você negocia e já vem com mão de obra. Então, quando eu compro o gesso, já vem o gesseiro junto. Quando eu compro a calha, já vem o calheiro junto.
Quando eu compro, sei lá, um portão de ferro, já vem o serralheiro junto. Então eu faço a compra de um material aplicado. Ah, Marcelo, mas aqui na minha cidade eu compro ferro do distribuidor e contrato o serralheiro à parte. Bem, no seu contexto vai ter material de construção ferro e mão de obra serralheiro. Mas só para a gente ter essa clareza. Então, todas as coisas que entram no contexto material de construção mais mão de obra entra aqui. Por vezes, piscina entra aqui. Existem empresas especializadas que só fazem piscina e eles entregam a estrutura, a elétrica, a escavação, a casa de máquinas, os motores, entrega tudo pronto. Tem pessoas que preferem fazer tudo separado. Faz o projeto de estrutura, o projeto das instalações, contrata a escavação, contrata o pedreiro e aí vai executando à medida que a obra vai acontecendo. E aí eu preciso ter uma ideia de quais são os materiais aplicados que o meu cliente quer. E por fim, ponto de número 9, é o que nós chamamos de personalização. O que o meu cliente quer de diferente na casa dele e que vai ter um forte impacto no mercado imobiliário. Para responder isso daqui, eu vou para o nosso último tópico, que é mostrar uma planilha preenchida. Beleza? E estamos indo para o fim, Kevin. Tranquilo já? Ó, então essa é a casa que eu vou mostrar para vocês. Legal? Então o que eu fiz aqui só para ter clareza? Eu trouxe uma aula primeiro, para a gente ter assim, uma visão muito macro, por favor, né? Entendam que eu não me aprofundei em nada aqui, mas uma visão macro do que é viabilidade, estudo de viabilidade, qual é a lógica por trás de tudo isso. E agora eu vou mostrar uma situação aqui feita. Então essa é uma casa, 200 e pouquinhos metros quadrados, Rio Grande do Sul, condomínio fechado. Meu cliente chegou com a situação de que ele queria gastar R$1 milhão nessa casa e fechou em 1.400.000 no final do processo. Este cliente em específico tinha grana. Normalmente, o cliente fala, eu tenho R$1 milhão e a gente vai para a viabilidade apresenta 1.400.000 e a gente vai agora tendo que fazer as concessões para ir voltando, e voltando, e voltando, até encaixar em algo em torno de 850, 880 mil, para o cliente ainda ter 100 mil de margem, de erro, de risco, de alguma mudança que ele resolva fazer e ele não seja surpreendido financeiramente. Algum acidente de trabalho, porque a pior coisa que tem é você estar construindo com o dinheiro contado e alguém se acidenta. E é nessas horas. E é nessas horas que acontece, tá? Então, essa casa, uma casa padrãozão, uma arquitetura contemporânea brasileira, com inspirações na arquitetura norte-americana, certo? Então, basicão. Vamos lá. Essa planilha aqui foi desenvolvida por nós aqui no escritório, dados os nossos contextos de trabalho. Não vou explicar a planilha, tá bom? Aumentar o zoom dela? Oi? Aumentar o zoom? Tá em 200% aqui agora. Tá? Eu não vou entrar no mérito de como ela é calculada, mas agora eu vou mostrando para vocês tudo aquilo que nós conversamos aqui dentro. Legal? Então, aqui embaixo, olha, vocês veem meu mouse? Vê. Aqui embaixo eu tenho algumas abas que nós vamos percorrendo aí numa linha do tempo com o nosso cliente. E nessa primeira aba, nós vamos extrair algumas coisas. Então, por exemplo, os custos invisíveis do terreno. Eu preciso trazer isso aqui para cá. Joia? Tem que trazer isso para o meu cliente. Por que eu não trouxe para esse cliente? Porque ele já chegou para mim com o terreno pago. Então ele já tinha pago todas essas coisas, eu não precisei trazer isso para o estudo de viabilidade. Legal? Aí eu tenho que pesquisar qual é o zoneamento, qual é o coeficiente de aproveitamento, máximo, mínimo, qual que é a área máxima e mínima que a prefeitura pede, exige que o condomínio, taxa de ocupação, permeabilidade. Então todas essas coisas entram lá naquele contexto das restrições técnicas, da viabilidade técnica. A altura máxima da construção, nada consta. Então eu estou livre de altura. O condomínio, nem a prefeitura me trava. Número máximo de pavimentos, 3. Subsolo, térreo e primeiro pavimento. Estou tranquilo, a família quer uma casa térrea. Isso não é uma restrição para mim. Apesar de ser uma restrição, mas não é para mim. Recuo. Então tá aqui os recuos que ela pede. E à medida que a gente vai lendo e estudando as normas, eu vou anotando. A rede elétrica será operada por essa empresa. Por quê? Porque agora eu preciso buscar
essa empresa e pesquisar se ela exige que tenha aprovação de projeto, como que funciona lá, porque eu tenho que levantar esse custo. Fornecimento será por essa empresa. O condomínio orienta que seja seguido os índices urbanísticos do município. Opa, então estou livre com o condomínio. Podemos tal coisa. Não podemos modificar a topografia em mais de 1 metro. Se o meu cliente quiser movimentações de terra com mais de 1 metro, não pode. É uma restrição técnica. Não se pode ter rampas ou degraus no passeio público. Restrição técnica. Enfim, não vou ficar lendo tudo aqui para vocês. Será exigido responsável técnico para muros de divisa se for mais do que 1,80 m. Uma restrição técnica. Certo? Então precisa fazer um projeto disso daqui, recolher uma ART disso daqui e mostrar para a prefeitura que nós temos esse contexto aqui. Right? E aí, o que eu já vou fazendo para eu ganhar tempo? Isso aqui são prints, ó. À medida que eu vou lendo as normas, eu vou tirando prints e pintandinho aqui coisas que são importantes para eu lembrar ao longo do processo. Eu falo assim, altura de chaminé. Lá no Rio Grande do Sul, eu vou ter churrasqueira e lareira na casa. Então, isso é uma informação importante para mim. Enfim, beleza? É esse que eu faço. Joia. Agora, nós viemos aqui para aquilo que eu chamo de potencial construtivo, mas eu vou estudando algumas coisas. Esse estudo de viabilidade começamos em julho de 2024 e fechamos há uns 3 meses atrás. O estudo de viabilidade foi feito nos seus 45 dias. Uhum. Deixa eu mostrar aqui que fica mais lógico. É isso que eu ia te perguntar agora, se você já vai fazendo depois, Ó. junta com o projeto. Exatamente. Ó, primeiro lançamento, 30 de agosto de 2024. Então eu comecei em julho, acabei em agosto. Legal? Então foi ali. Quer dizer, acabei aqui não. Aqui foi a minha última edição, né? Não quer dizer que eu acabei aqui. E aí, nós fomos avançando. Teve um segundo momento de estudo. E aí eu tive. Aqui foi hoje, ó. Tá sem a data final porque eu já tô mexendo. Aí teve um lançamento pós-projeto. Então a gente desenvolveu os projetos, fizemos agora as provas reais, estamos compatibilizando de novo, avaliando se o projeto está dentro daquilo que foi compatibilizado. E agora, há 15 dias atrás, eu tive uma reunião com o gestor de obra. Lembra da hierarquia? Dono da obra, viabilizador, gestor de projeto. Só que o gestor de projeto sou eu. Então, eu já sei de todas as informações. Agora, o gestor da obra não sabe. Eu fiz uma reunião com o gestor da obra e esmiucei os detalhes da viabilidade para eles. O que pode, o que não pode, o porquê disso, o porquê daquilo, para que ele consiga construir a casa debaixo daquilo que foi viabilizado. Voltando para cá. Informação. A família vai contratar mestre de obra, pintor, eletricista, encanador e azulejista. Solto. Mesmo tendo o gestor de obra. O gestor de obra disse o seguinte, olha, eu administro a tua obra, mas não contrato ninguém. É um sistema deles lá, certo? São essas pessoas que vão conduzir, essa é a empresa, e aí o dono da obra teve que correr atrás da mão de obra. E aí ele correu atrás do pessoal, me apresentou alguns números, que nós chegamos em algo em torno de R$1.470 por metro quadrado. Aí eu apresento isso daqui para o meu gestor de obras. O gestor de obras, na hora que você estiver orientando o nosso cliente no fechamento dos contratos, você tem R$278 mil para fechar com o empreiteiro que vai construir a casa. Você tem R$30 mil para fechar com o pintor. Você tem R$20 mil para fechar com o eletricista, 17 para fechar com o encanador, R$25 mil para fechar com o azulejista. Pode sofrer variações? Claro que pode, mas aí você tem que levantar o dedo para o cliente e dizer, olha, se você contratar a R$35 mil o azulejista, lá nos 1.400.000 que nós temos viabilizado, acrescenta mais 10 mil. Beleza? Então, logo de cara, eu já apresento isso para o meu cliente. E aí, eu trago as informações do custo unitário básico, para eu saber se eu estou dentro ou estou fora.
E assim, muita coincidência, o preço do metro quadrado da mão de obra casou com o custo unitário básico, certo? Isso daqui foi pura coincidência, tá bom? Na maior parte dos casos dá divergência e é menos, ou é mais. O preço do que está girando na cidade é maior do que o preço que está no custo unitário básico, beleza? Essa parte aqui não é importante para a viabilidade, que é de onde vem o dinheiro, mas é importante para o meu cliente entender que ele precisa ser verdadeiro comigo. Eu digo para ele assim, de onde vem teu dinheiro? É dinheiro em caixa? É financiamento? É fundo de garantia? Você vai colocar algum outro imóvel seu em garantia? É consórcio? Você está ganhando esse dinheiro de alguém? Enfim. Eu quero saber de onde está vindo esse dinheiro. Beleza. E aqui já tenho mais uma variável que é 15% a taxa de administração. Avancei a minha conversa com o meu cliente, eu preciso saber o que ele quer na casa dele. E agora começa uma reunião de projeto no estúdio de viabilidade. Vocês estão conseguindo ler aí, né? Isso. Meu cliente quer uma garagem para 2 carros, ele quer escritório, ele quer suíte, ele quer isso, ele quer isso, ele quer isso, ele quer isso. Mas beleza, o que essas coisas representam? Aí eu preciso conversar com ele. Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui. Não. A única anotação que eu tenho é, abre aspas, eu não quero passar frio. A família deixou claro, eles sofrem muito com frio lá no Rio Grande do Sul e eles não querem passar frio. E aí eu tenho que conversar com o cliente, que tipo de carro que você vai ter, para eu saber quantos metros quadrados vai ter essa casa. Que tipo de suíte que você quer, para eu saber quantos metros quadrados eu tenho. Eu vou precisar especificar aqui para o meu projeto. Por que isso é importante? Porque o metro quadrado é uma das principais variáveis que movimentam o meu metro quadrado, o meu custo. Então, se eu pegar 252 metros quadrados vezes R$ 1.400 por metro quadrado de mão de obra, é um preço. Se for 200 metros quadrados, é outro. E aqui uma dica importante. Esses números são números líquidos, a área interna. E aí eu preciso adicionar a área de parede, certo? Aqui eu coloquei 18%. Eu quis trazer uma gordurinha. Na média, 13%, 15% é o suficiente. Beleza? Definido esses metros quadrados de casa, eu vou para personalização. Lembram da personalização que ficou em aberto aqui? Ó, a personalização ficou em aberto. Então, eu venho listar todas as coisas que são exclusivas da casa. Então, por exemplo, fundação é exclusiva. Fundação não entra no custo unitário básico. Eu preciso estimar o meu custo de fundação, que gira por volta de 5 a 10% do custo de construção. Aí eu tenho que saber. Eu tenho que ler a minha sondagem. É um solo forte, resistente, com facilidade de execução? Eu vou para menos custo de fundação. É um solo mole, é um solo com presença de água, eu vou para mais custo de fundação. Eu vou ter muro de arrimo, movimentação de terra, e aí eu tenho que quantificar esse muro de arrimo. Então, eu tenho a minha topografia. Lembra que se eu tenho variáveis na mão, eu consigo trabalhar com elas. Se eu não tenho variáveis, fica complexo. Aí eu tenho que entrar no aspecto com o meu cliente. Vai ser aterro ou vai ser caixão perdido? Um caixão vazio, um espaço vazio abaixo da casa. Fica cada vez mais claro que a figura do viabilizador, ele precisa dominar projeto e obra, para ele conseguir conversar com o cliente e ser realista nas tomadas de decisão. Esse muro de arrimo ele vai custar R$600 por metro quadrado de muro, 700, R$1.000 por metro quadrado de muro. É fácil fazer drenagem ou é difícil fazer drenagem nesse terreno? Qual que é o custo de muros de divisa? Aqui, olha, naquele momento eu estava aguardando o parecer da construtora sobre os custos, porque eu não tinha certeza dos custos de fundação, os custos de muro de divisa. E aí eu tenho aqui os metros de muro vezes 1,80 m de altura, porque eu quis limitar aqui na altura de não ter o responsável técnico, vezes R$160 por metro quadrado do muro. E foi a informação que a construtora validou para mim, que lá no contexto deles, material e mão de obra de muros de divisa, R$160. E aí a gente vai conversando
de situações. Estilo arquitetônico, eu adicionei R$ 15.000 de custos extras. Que custos extras são esses? Custos extras, custos extras. Isso daqui é custo extra. Então aqui tem uma moldura. Aqui tem uma moldura. Isso daqui é um dinheiro que se eu tiro isso daqui da construção, a construção permanece igual. Mas eu infrinjo o estilo arquitetônico dela. Essa treliça de madeira eu posso tirar aqui e essa estrutura de concreto permanece em pé. Mas se eu tiro ela, infrinjo o meu estilo arquitetônico. Esse detalhe aqui no canto, mesma coisa. Então, nós tratamos isso como personalização. E aí eu trouxe especificamente R$ 15.000 de um adicional de custos de arquitetura. E aí a gente não vou entrar em tudo aqui com vocês, pessoal, mas piscina, sistema de aquecimento, spa, ofurô, banheira de hidromassagem, custo com pé direito elevado ou pé direito duplo, custo com escada, custo com bancadas. Aqui eu trouxe R$ 30.000, mas na época nós tínhamos que validar ainda com o layout e foi validado os nossos R$ 30.000 de bancada. Energia fotovoltaica, R$ 0. Mas, no meu projeto de instalações, eu preciso prever as esperas para essa tubulação. Diferente do meu sistema de aquecimento, que nós teremos R$ 15.000 para esse contexto, dado aquilo que foi conversado com o meu cliente. Se ele pede para mim misturador em todos os banheiros, em todas as torneiras, isso daqui, esses R$ 15.000 foi só em misturador. Então eu tenho que entender o que o meu cliente quer para... Pessoal, entendam, não existe projeto ainda. Nós estamos viabilizando a casa. Vai ter cisterna, vai ter aproveitamento de água de chuva, sistema de som, elevador, automação residencial. Eu tive um cliente que a gente começou com automação residencial em R$ 35.000. Fizemos os levantamentos das coisas que ele queria. No final, o que aconteceu? Tira fora. Ficou inviável os R$ 35.000. Teve um cliente que o nosso poço artesiano, nem sei onde está o poço artesiano aqui, ficou em R$ 35.000 também. Ele tira fora. Um outro cliente ficou R$ 3.000 o poço. Manda fazer. Então depende da cidade. Tomada para carro elétrico, lustre, sauna, infraestrutura para ar-condicionado, paisagismo, horta, poço artesiano, churrasqueira, forno de pizza, gás, estrutura de alumínio, pergolado, deck de madeira, infraestrutura para Starlink, aquecedor de toalha, custos com remoção de árvores, canil, enfim. A gente vai conversando com os nossos clientes sobre quão personalizada a casa dele é, para que nós possamos levantar esses custos. E é uma estimativa. Conforme a variável, conforme o parâmetro que o cliente me dá, eu sou técnico. Eu vou dizer para ele quanto custa. Dependendo da minha capacidade técnica, eu digo na hora, custa 15 mil. Dependendo do meu conhecimento, eu preciso pesquisar. Legal? Legal. Teve uma vez que um cliente me pediu um aquecedor de toalha. Na época eu nem sabia que existia aquecedor de toalha. Eu falei assim, aquecedor de toalha? Tipo assim, eu fiz uma cara, eu devo ter feito uma cara assim de muito, que é isso, né? Aí a esposa deu risada e me explicou, aquecedor de toalha é isso, isso. Falei, tá, entendi. Tipo, eu já tinha visto, entendeu? Mas não sabia o que era. Aí ficou aquele climão assim, tipo, mas enfim, deu certo. Aí, eu preciso levar em consideração, mudei de tela aqui já, pessoal. Eu preciso levar em consideração como vai ser o meu contrato com o responsável técnico. Vai ser 15% do meu gestor? Vai ser 3% do meu fiscal? Vai ser 35% da minha construtora? Esse custo muda consideravelmente o meu... Aqui não é o custo final ainda, tá bom? A minha prévia. Então, se eu coloco aqui 35% de custos, 1.566.000. Se eu coloco 3%, 1.195.000. Então é uma diferença gritante, que isso muda com a quantidade de trabalho que o nosso cliente vai ter. Lembra dos custos de planejamento? Então eu tenho que trazer aqui, olha, tudo que o meu cliente vai gastar com custo de planejamento para poder trazer as informações para ele. Lembra de coisas, de planejamento, de trâmites legais e custos mensais, enfim.
INSS, averbação da construção, contabilidade, contas de água e luz, alvará de licenciamento de obra, serviços decorrentes de financiamento, eu tenho que trazer. Ah, eu falei errado para vocês aquela hora, eu falei que era R$ 4.000, ó, eles cobraram R$ 3.000 para fazer a documentação do financiamento. A Receita Federal, essa família fez o planejamento tributário. Então, eles iriam pagar R$ 26.000, com o planejamento caiu para 14. Então, nós trouxemos aqui enfim, o custo para eles. Por fim, chegamos em um custo de R$ 5.360 por metro quadrado, 1.355.000. E aí, como a gente é marqueteiro, como a gente é engenheiro, arredonda sempre para cima. 1.400.000. R$ 1.400.000 é o número. E aqui, esse número não é isso que nós tratamos com o nosso cliente. Nós vamos tratar o seguinte coisa com ele. 1.355.000, certo? Aí eu tenho que interpretar qual é o nível de conhecimento das variáveis que eu tenho desse projeto. É altíssimo. Por quê? Porque eu já tenho 3D feito. Eu já tenho projeto pronto. Eu tenho projeto, nesse contexto, tá bom? Aprovado pela prefeitura, porque a gente começou no passado e revisamos agora a viabilidade. Por isso que eu estou falando que o nível é altíssimo. Eu tenho, todos os projetos prontos, documentos aprovados, memorial descritivo, projeto aprovado, projeto sanitário aprovado, a alvará da obra está aqui comigo, tudo do mês passado chegou aqui para a gente. Nós temos todos os projetos executivos prontos, Tá aqui, os meus projetos estrutural, todos os projetos de estrutura estão prontos. Projeto de estações sanitárias, todos os projetos de estações sanitárias, e aí vai. Climatização, as planilhas de quantitativo. Então, o meu nível de conhecimento das variáveis é alto. Logo, eu posso chegar para o meu cliente e falar para ele, olha, é muito perto disso daqui que você vai gastar. Porque nós temos domínio sobre as variáveis. Vamos falar o seguinte, vamos dizer que você vamos colocar 10% de margem de gordurinha para riscos e coisas eventuais. Então, se prepara com 1,5 milhão. Tenha convicção. Eu não quero que você gaste 1,5 milhão. Eu quero que você gaste 1.400.000. Tá? Mas vai para essa obra com a mentalidade de 1,5 milhão. Se precisar, você tem de onde tirar? Eu tenho. Então, beleza, essa obra está viabilizada. Certo? Está dentro de todos os parâmetros que nós precisávamos validar. Se o meu cliente fala assim, não, Marcelo, eu não consigo esses R$ 100.000 a mais. Volta umas casinhas para trás, refaz algumas contas e viabiliza de novo. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Eu podia chegar para o meu cliente e falar o seguinte, viu? Deixa eu ver se está na fórmula aqui. Está. Viu? Sabe essa sua casa, essa sua mão de obra de 1.470.000? Eu vou bagunçar minha fórmula aqui, mas não tem problema. Se você contratar uma mão de obra por 1.300.000, o que será que acontece? O que será que acontece no nosso todo? Deixa eu anotar aqui. Tava lá, 1.355.000 para uma mão de obra de 1.470, né? Por metro quadrado. Legal? O que eu fiz agora? Eu baixei para 1.300.000. 170 de economia. Baixei R$ 50.000. Então, eu baixando R$ 170 por metro quadrado na mão de obra, representa R$ 50.000 a menos. Ou seja, a sensibilidade é baixa. Isso aí no mestrado a gente falava que era o estudo de sensibilidade. Perfeito. Você vê qual que é o fator que, se você mudar, é sensível no geral. Significativo. Se eu chegar aqui e fizer uma mudança, agora eu estou empilhando. Estou empilhando situações. E eu consigo negociar a 13,5%. Percebam que já baixou, estava 173 aqui antes. Mas como eu diminui o preço da mão de obra, e aqui é 15% sobre o custo de material de construção e mão de obra,
como eu reduzi o custo de mão de obra, automaticamente baixou o custo de gestão. Se eu colocar aqui para 13,5%, baixou mais 17 mil, baixou mais um pouquinho. Então, eu já caí na ordem de 1.200.000. Então, eu consigo ir agora manipulando as variáveis para tornar aquilo viável para o meu cliente. Agora, se eu falar para ele, vamos pegar esse 1,287 e trabalhar com os meus 10%, 1.430.000. Ô, Marcelo, tá mais aceitável isso daqui. Aí eu falo para ele, beleza, tá aceitável, só que agora você criou um problema de negociação para você ou para você. Você vai ter que brigar com o teu gestor de obra. Você vai ter que encontrar um gestor que esteja disposto a trabalhar por 13,5%. Você vai ter que encontrar uma mão de obra que trabalhe por 130 mil, R$ 1.300 por metro quadrado. Se você não encontrar isso, a sua casa tornou-se inviável para o seu contexto. E essas variáveis são apresentadas para o gestor da obra. Beleza? Esse estudo de sensibilidade que você comentou, Kevin, a maior sensibilidade que nós percebemos é aqui, ó, no tamanho da casa. Quando eu consigo tirar 20, 30, 40 metros quadrados da casa, geralmente eu viabilizo. Certo? É bastante provável. Tem que ser antes do projeto, né? Oi? Aí tem que ser antes do projeto. Sim, tem que ser bem no começo. Perfeito? Ali eu ia te falar, uma solução seria tentar economizar aí na parte cinza, né? Que acaba que vamos dizer, esses acabamentos mais detalhados assim, você não consegue diminuir Tirar. muito. É um valor mais padronizado. Mas aí na parte cinza você já consegue uma redução mais brusca. Dito isso, eu venci aqui com vocês a minha proposta de falar o que é viabilidade, o que não é. Então manipular as variáveis para tornar algum projeto viável, possível de ser executado. Possível não, né? Porque você coloca mais grana, ele executa, né? Mas dentro dos parâmetros que temos, viabilidade não é orçamento e não é 100%. Então, o número que a gente apresenta para o nosso cliente é uma estimativa para ele se aproximar de algo que faz sentido para ele. E eu gosto de fazer a viabilidade no começo e fazer a prova real no meio. A prova real no meio não é prova real, né? Fazer um balizador no meio do processo e ir lá para o final fazer uma prova real para o meu cliente. Dá uma olhada. Vocês estão vendo agora o interno do meu sistema. Ó. Olha como isso é vivo aqui dentro. Vocês estão conseguindo ver? Tô. Ó, assim, tá bem pequenininho por causa do zoom, mas tá dando. Puxa, cara, aqui eu não consigo dar zoom aqui. Aqui tá a essência da minha conversa com o meu sócio. Aqui, ó. Nós estamos num processo nós já fizemos a viabilidade dessa família e agora começamos o projeto. Estamos conversando do projeto, algumas ideias. Aqui tínhamos uma reunião. Olha, tava comendo, foi mal, não vi tua mensagem. Estamos discutindo, pegando referências. O que você acha disso? Encaixa naquilo e tal. Aí mandamos o layout para o nosso. Fizemos a reunião de apresentação do layout para o nosso cliente. Desse contexto, 240 metros quadrados, trouxemos algumas imagens para referenciar ele, 239 metros quadrados de construção, legal. Aí, hoje, 11 horas da manhã, manda o print da tela, 219 metros quadrados de casa. E foi apresentado quanto? 239, 20 metros quadrados a mais. E aí, mandou um outro documento que nós temos aqui, ó. Estimativa da área de projetos, 220 metros quadrados. Legal. Ele mandou assim. É isso mesmo? Na viabilidade tem esse. Posso aumentar?
Calma lá, meu amigo, né? Se aumentar, vamos ter de verificar com eles a questão financeira, porque as demais coisas estão validadas. Uhum. Legal? Aí ele, cara, o projeto já tá com 240. Já estourou. E outra, ele tá me questionando sobre um alinhamento do corredor. Se eu fizer esse alinhamento, vai aumentar mais 5 metros quadrados. A não ser que eu me posicione com relação a isso. E aí eu falei assim, cara, é importante se posicionar assim. Vamos ser simplista? 239 metros quadrados que já foi apresentado, menos o que foi viabilizado, vezes, chutei aqui, R$ 4.000 por metro quadrado, R$ 76.000, nós já estamos estourando. Ele, vou escrever uma resposta aqui, você valida para mim. Aí o Léo veio e escreveu esse textão. Ó. E ele foi dizendo várias coisinhas aqui do que nós conversamos. Aqui está os 220, já estamos com 239, soltou a conta aqui dos R$ 4.000 por metro quadrado. Essa mensagem foi enviada para o nosso cliente hoje à tarde. Até tem que ver se ele respondeu, tá? Deixa eu ver. Esse é um sistema interno, você e o seu sócio aí. Isso aqui é uma conversa minha e o Léo. Então, já digo para vocês se o cliente respondeu. Se ele respondeu, a gente já vê a mensagem dele. Deixa eu ver aqui. Tá abrindo o WhatsApp. Enquanto abre. Então, o que aconteceu aqui que eu tô falando para vocês? Nós fazemos a viabilidade inicial. Durante o processo, nós analisamos ela de novo, como mostrei para vocês. E lá no final, nós fazemos a prova real. Ó, eles não... Ô, Kevin, já estourou nosso tempo? Tem que encerrar? Como que tá aí? Não, estourou muito tempo, pode ficar tranquilo. Ninguém reclamou até agora porque tá tranquilo. Ó, então, veio assim, ó. Veio o print do cliente com a mensagem dele. E aí, a mesma mensagem que nós conversamos lá no Slack, lá no sistema interno, o Léo copiou para cá. E agora estamos aguardando, o Léo mandou hoje ao meio-dia para eles, certo? Agora estamos aguardando aqui o parecer deles disso daqui. Então, perceba que nós avançamos com o projeto, mas a viabilidade está juntinho. Pessoal, vocês têm mais dinheiro para a gente aumentar a casa ou não? Na boa, fica muito fácil projetar, gente. Porque não é eu que estou dizendo para o meu cliente que ele não pode, ou não é eu simplesmente aceitando o que o cliente pede. Fala assim, olha aqui, nós temos um estudo. Vocês têm mais dinheiro para a gente avançar? Se vocês disserem que sim, a gente avança. Agora, se vocês disserem que não, nós temos que retroceder. E se vocês, agora entre aspas aqui, né? Um parênteses. E se vocês estiverem mentindo para mim, eu estou totalmente protegido. Não estava no meu script, Kevin. Eu vou mostrar essa conversa aqui para vocês. Aí vocês vão ver agora mais o interno do interno do interno. Controle de notas fiscais. Ó, eu não emiti a nota fiscal de setembro para eles ainda. Então, vocês estão conseguindo ver? Tá? Então tem que emitir a nota fiscal de setembro. Ó, foi foram R$ 25.000 a contratação desse serviço. Eu tenho que emitir a nota fiscal desse mês ainda. Pessoal, isso aqui é extremamente sigiloso, por favor, tá? Eu e o meu cliente aqui, tá? Então, se puderem não tirar print, coisa do tipo, e prestar atenção aqui é melhor. Vou parar a gravação aqui. Espera aí rapidinho. Vou parar a gravação aqui, que aí já